Estamos novamente com o Café com a NER, e hoje o nosso convidado é o Cido Coelho, jornalista, sociólogo, professor e pesquisador. Ele vai falar de inteligência artificial e jornalismo, desafios na produção de conteúdo. O Cido, que é o nosso convidado de hoje, teve passagens pela Terra, Estadão, Jornal da Tarde, Globo.com, TV Globo, e atualmente é editor do SBT, do portal SBT News e verificador do projeto Comprova. O Cido vai falar sobre os desafios e as oportunidades na produção de conteúdo e a interação homem-máquina com a chegada da inteligência artificial. Para nós é um grande prazer tê-lo aqui hoje, Cido. Muito obrigado, Regina, muito obrigado a todos, é um prazer, uma satisfação estar aqui, né? E vamos lá, né? Vamos ter eu trouxe muito conteúdo para a gente, se der tempo, para discutir, e eu vim trazer um overview de como que está a situação da inteligência artificial no jornalismo, né? Primeiro, vamos começar com uma reflexão, né? A gente está num caminho sem volta. Lá vamos nós com o jornalismo com um caminho sem volta, passando por um grande processo de disrupção, por um grande processo tecnológico, passamos por internet, enfim, novas mídias, e agora vem a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. A IAG, né, ou inteligência artificial generativa, ela muda o cenário no jornalismo, né, e muda de uma forma profunda. Pelo que eu tenho observado, fluxos de trabalho, pesquisa, boas práticas, tudo isso daí vai ser alterado em todo o ecossistema de produção jornalística. Mas o essencial da profissão do jornalista ainda não foi alterado, que é o que a gente faz, o beabá, o básico de apurar, sempre ir atrás da verdade, sempre ouvir os lados, entregar a informação mais equilibrada possível de uma história, de um fato que está acontecendo, né? E o jornalista humano, então, ainda está num papel central aí de tocar a profissão por muito tempo. Mas, nesta apresentação aqui que eu trago para vocês, nesse cenário, eu separei 3 pilares para a gente entender o que está acontecendo, né? Primeiro, o que acontece, né? Um overview, uma visão geral dessas transformações do que a inteligência artificial vem trazendo nas redações de jornalismo mundo afora. O outro ponto é como que está essa produção, né? Como está essa produção de conteúdo, como que esse trabalho vai ser impactado na produção de conteúdo nas redações de jornalismo mundo afora, né? E, por fim, a distribuição, alcance e relevância, né? Como que o conteúdo vai ser distribuído, como que esse conteúdo vai alcançar o público e qual que é a relevância que esse conteúdo terá sobre o público, tá? E aí, para a gente entrar mais a fundo, vamos entender o que acontece. Qual que é o cenário? Como que as redações de jornalismo estão adotando a nova tecnologia? Como que a IA chega nas redações de jornalismo no mundo todo? Primeiro, a gente lida com a chegada do ChatGPT, né? Não que antes não estava acontecendo desenvolvimento de inteligência artificial. A inteligência artificial é desenvolvida desde os anos 50, né? Praticamente junto com a computação moderna, computação tal qual conhecemos hoje, a inteligência artificial vem trilhando um caminho longo aí para a gente chegar hoje numa inteligência artificial generativa. Mas eu vejo aí como um marco zero, se a gente pode dizer assim, é a chegada do ChatGPT da OpenAI, né? Chegou prometendo uma revolução, está fazendo essa revolução. Todos os setores da economia, inclusive mídia, inclusive o nosso setor, está passando por esse processo disruptivo, né? E aí, eu trouxe um compilado de 3 grandes pesquisas para a gente entender como que a gente está hoje, né? Primeiro, eu trago uma pesquisa de junho do ano passado, que é da LSE, da Escola de Economia de Londres, junto com a Google News Initiative, que eles prepararam uma pesquisa chamada Gerando Mudança, uma pesquisa global sobre o que as organizações de notícias estão fazendo com a IA, né? Então, já quase um ano aí, né?
E aí, o cenário que nós temos com essa primeira pesquisa é a seguinte, né? De 120 editores, jornalistas, técnicos e criadores de 105 pequenas e grandes redações em 46 países, de onde foi feito o levantamento, a cada 10 jornalistas, quase 8 já usaram ferramentas de IA na produção de conteúdo jornalístico. Então, já tem um número muito grande aí, podemos dizer, de cada 75%, mais de 75% dos entrevistados usaram essas ferramentas de IA para fazer algum tipo de conteúdo no jornalismo, mas, ao mesmo tempo, 60% tinha uma preocupação com implicações éticas na qualidade editorial, né? Na assertividade, se a informação está correta e se a história vai ser contada como ela deve ser feita, como ela deve ser contada, né? De forma justa e transparente, como os fatos mostram. Além disso, 1/3 dos entrevistados acreditam que essa IA pode alcançar um público mais amplo, pode alcançar um público amplo, personalizado e permitir uma experiência maior para os leitores, né? E um grande desafio, trazendo do recorte dessa primeira pesquisa, é que as redações do Sul Global, elas têm um diferencial aí, um problema maior, né? Nós aqui, Sul Global, né? Tem uma questão do idioma, porque as melhores ferramentas de inteligência artificial, elas são preparadas no inglês, elas são treinadas em um grande conjunto de dados em inglês, né, em outro, claro, também tem mandarim, né, chinês tradicional, simplificado, mas nesse caso, a barreira do idioma pode ser um problema, porque alguma coisa que a gente pode estar pesquisando, a gente pode pesquisar, pode ter um sentido para a gente e para o pessoal da metade de cima do planeta pode ter outro. Isso é a ponta do iceberg do problema, né? A pesquisa também traz que 90% das redações já utilizaram o IA em algum momento da produção de notícias, sendo que 80% só na distribuição de notícias, ou seja, não é um caminho sem volta. Em algum momento, em todas as partes do processo de produção de conteúdo jornalístico, no processo de preparar a notícia, de correr atrás da notícia, de entregar essa notícia, a IA já está entre nós ajudando nesse processo. E principalmente no momento que a gente faz essa distribuição e leva esse conteúdo para a audiência. E 75% dos profissionais trabalha nessa coleta de notícias, né, como pesquisa, transcrição, tradução automatizada, extração de texto, imagem, faz raspagem de dados ou faz resumos automatizados. Então, ainda aqui, a maioria das pessoas faz esse tipo de uso da IA para facilitar o trabalho, né. E aí, entro com a pesquisa da Oxford, né, com o Tal Center e com a Oxford Internet Institute, da Universidade de Oxford, que fez uma pesquisa já no final de dezembro de 2023, que fala sobre a inteligência artificial nas notícias, como que a IA está mudando, está reequipando, racionalizando e modelando o jornalismo e a arena pública. E aí, nesse caso, tem uma pesquisa aqui que envolveu 134 jornalistas de 35 redações dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente grandes redações como Guardian, Washington Post, Financial Times, além de especialistas da indústria, acadêmicos, políticos e pessoas envolvidas com tecnologia, né? E aí foi percebido que a inteligência artificial tem uma gama maior para aumentar a eficiência dessas organizações de mídia. A IA ajuda na produtividade, dá um aumento de produtividade. E por causa dos tempos difíceis, que aponta aqui questões econômicas, pandemia, né, aquela eterna crise que o jornalismo já passa, da questão da publicidade, enfim, e entre outras questões, obrigar as redações a usar a inteligência artificial para manter o nível de produção, para ter mais eficiência, para manter a qualidade do produto editorial. E aí, a IA também, ela é muito utilizada nas tecnologias de transcrição de conteúdos, é usada para automatizar algum tipo de cobertura, organizar conjuntos de documentos e de dados, né, para dar sentido ao trabalho de apuração jornalística, né, e ao mesmo tempo os entrevistados falam
que as redações têm que ter uma espécie de freio de mão editorial para não cair no problema da alucinação das inteligências artificiais ou na alucinação das LLMs, que é o grande modelo de dados, que, explicando rapidamente, o grande modelo aliás, o grande modelo de linguagem, desculpa. O grande modelo de linguagem é uma espécie de banco de dados gigante que a IA, esse programa, vai conhecer esses dados, vai fazer a leitura desses dados, vai entender esses dados para depois um usuário for usar essa IA, ele vai pegar essa IA já vai saber das necessidades desse usuário e já vai entregar as informações que ele precisa de forma rápida. Então, existe essa preocupação editorial para que a IA não cometa, não tenha erros, né? Porque com a IA no uso do jornalismo, porque as alucinações basicamente são uma espécie de confusão que esse programa faz com esses dados que ela coleta, né? Por exemplo, a Google está testando uma ferramenta de IA, já chegou no Brasil também, a SGE, que já traz respostas prontas para as questões mais procuradas. E a versão gringa, a versão estrangeira, em inglês da ferramenta, ela deu uma orientação errática sobre consumo de urina para poder extrair pedras nos rins. Então, ela misturou informações e deu uma informação errada, né, para as pessoas que procuravam esse tipo de informação. Já a versão em português brasileiro, a versão do Brasil, já foi alterada, já está atualizada, já não mostra esse tipo de problema. Mas, no primeiro momento, as primeiras versões dessa SGE, que foi testado lá fora, ela deu uma confusão com transmissão de dados errados, passou dados errados para quem procurava saber como expelir pedra dos rins, por exemplo. E também, ao mesmo tempo, a pesquisa diz que há uma frustração as redações, as empresas de mídia têm uma frustração com as empresas de inteligência artificial, porque elas estão fechadas, elas estão herméticas, elas não compartilham dados, não compartilham informações, não dá para saber qual o nível de trabalho humano que tem dentro das empresas de inteligência artificial, e nem dá para saber como que esses grandes modelos de linguagem são alimentados, quais são as bases de dados, de onde tira. Basicamente, a informação vem da internet, ok, mas não tem uma clareza sobre onde, como, critérios e parâmetros, regras, se há algum ponto ético aí de puxar essas informações para treinar seus programas, para criar seus chatbots. Isso é um cenário ainda nebuloso. E, a partir disso, as empresas de jornalismo, as empresas de mídia ficam inseguras com esses resultados que os chatbots fornecem. E aí vem essa questão de ser uma caixa preta. E pela ferramenta ser uma caixa preta, o jornalista tem que tomar um cuidado, tem que ser mais criterioso ao usar a IA, né? E traz uma limitação também, se você quiser fazer uma adaptação com a IA, com o seu trabalho jornalístico, fazer uma coisa mais personalizada para, por exemplo, usar uma IA para trabalhar com informações da sua comunidade, a comunidade local, comunidade hiperlocal, não é possível porque as APIs até que são fornecidas não ajudam o suficiente, as empresas aparentemente não têm tanta vontade de fornecer tudo que está sendo desenvolvido dentro dos laboratórios, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário de não ajudar, não abrir informações, as redações com menos recursos, elas acabam ficando refém dessas ferramentas de inteligência artificial, do jeito que elas estão, e trabalha do jeito que dá, né, sem poder adaptar essas ferramentas, né. E aí, ao mesmo tempo, também, existe um outro cenário aqui, que as redações, elas, que tem mais audiência, que tem muita audiência, muito investimento em SEO para engajar o conteúdo na internet, para engajar esse conteúdo nos buscadores, esse conteúdo pode ser prejudicado com a entrada da IA nos buscadores. Ô Cido, deixa eu fazer uma pergunta aqui para não perder. Claro. O LLM, ele tem que ser treinado, certo? O LLM é um grande modelo de linguagem, é como se fosse um banco de dados. Vou tentar colocar uma metáfora, pensa numa piscina, é uma piscina cheia de água, claro,
e você é o chatbot, e você tem que nadar nessa piscina e explorar ela. E aí você vai ver o que tem nessa piscina, e você vai ter um conhecimento sobre essa piscina. Aí você tem esse conhecimento e você deixa esse banco de dados de lado, porque você já explorou ele, já tem um conhecimento sobre ele, e aí vai levar esse conhecimento para frente. Então, entendeu? A inteligência artificial ela faz uso dessa grande piscina, desse LLM, certo? Sim. Para compor os textos e as solicitações dos usuários, é isso? Sim. E à medida que eu vou usando a inteligência artificial e vou fazendo uso desse LLM, certo? Eu vou ampliando a linguagem desse LLM, eu vou dando mais ferramentas de comunicação para ele, é isso? Sim, você está ensinando o programa, né, a ter novas habilidades. O LLM, aí a gente voltando mais para o mundo técnico, a inteligência, o chatbot, ele vai passar por esses bancos de dados, ele vai colher, vamos pensar na redação de um jornal centenário. Então, a gente tem um chatbot que quer que ele leve informações, resgate informações de efemérides em caso de algum evento gigante, de incêndios. Então, aconteceu um incêndio no centro de São Paulo, num prédio histórico que existe há mais de 110 anos. E esse jornal tinha informação do prédio quando foi inaugurado na época. Então, o que pode acontecer? Esse chatbot ele vai até esses dados, vai explorar a informação de todos os prédios de São Paulo, as características, a história, todas as informações possíveis sobre prédios, venda, compra, donos, tudo. E aí, quando tem alguma informação, aí nós, usuários humanos, precisamos de uma demanda, recorremos a esse chatbot para pegar essas informações, o chatbot já vai trazer um histórico. Então, esse prédio surgiu lá em 1800 e bolinha, ele passou por isso, por X reformas, Y reformas, já passou por terremoto, enchente, chuva, granizo, tudo, e ainda segue em pé, só que dessa vez aconteceu um incêndio de grandes proporções. E ele traz essas informações mastigadas, prontas para o consumo, né? Pronta para ser usada para alguma demanda. Sim. Então, é cumulativo, né? É cumulativo. Sim, tá, exatamente. E aí, tem a parte ruim também, né? Que é previsível que há uma preocupação que a inteligência artificial pode tomar alguns empregos para trabalhos repetitivos, né? E indo para a pesquisa mais recente, que saiu mês passado, uma pesquisa, um levantamento da Associated Press, que já está nessa seara da inteligência artificial há 10 anos, a AP já está trabalhando com inteligência artificial, fazendo pesquisas e trabalhos com inteligência artificial. Ela trouxe uma pesquisa chamada IA generativa no jornalismo, a evolução de redação e ética e o generativo ecossistema de informação. E, basicamente, o que a AP traz, né? Ela entrevistou quase 300 pessoas nos Estados Unidos e na Europa, jornalistas, profissionais de mídias tradicionais, principalmente desse recorte aí, 30% dos entrevistados são profissionais de redações com mais de 100 jornalistas, de grandes redações, né? E aí ele traz a informação que a AP traz é que pelo menos metade aí que trabalham nessas empresas deixariam empresas de IA treinar os seus modelos de linguagem usando o seu conteúdo, né? E 49% dos entrevistados também disseram que a inteligência artificial já afetou a rotina de trabalho, já afetou o fluxo de trabalho, o fluxo de produção jornalística. E 56% também ainda segue nessa metade, dizem que o conteúdo produzido pela IA deveria ser proibido. A gente vê um paradoxo, uma contradição aqui. Ao mesmo tempo, as redações estão usando a IA para melhorar a produtividade, para diminuir erros, para fazer um trabalho mais elaborado e para substituir, para tentar se salvar de questões mais difíceis, de redução de redações, crises econômicas, enfim, existe aí uma forte resistência contra a produção de conteúdo de IA. Né? Até essa pesquisa aponta de forma radical que metade, um pouquinho mais da metade dos jornalistas acha que o conteúdo integral feito por IA tem que ser proibido.
E 7% desses jornalistas entrevistados estão preocupados com o desemprego gerado por IA, né? E aí, seguindo aqui, 18% também apontam que há um problema de treinamento e é um desafio o uso da IA, porque se vocês observarem, se vocês pensarem, ainda o jornalismo passa por um processo ainda de transformação digital, né? Eu vejo que ainda é um processo que não está acabado, um processo que está sempre contínuo, e existe um conflito de gerações, né? Tem a molecada chegando, tem os jornalistas jovens chegando, que já chegam no lugar, já chegam dominando tecnologias, já chegam dominando ferramentas, e tem a geração mais veterana, a geração mais sênior, que ainda trabalha de forma, vamos dizer, mais analógica, de forma mais tradicional, vamos dizer assim, vamos dizer, forma mais analógica, acho que é o melhor termo, mas assim, não é que o trabalho seja desimportante, não, é um trabalho importante também, então pode existir uma resistência cultural pelo uso da IA contra pessoas que querem usar a IA, mas ao mesmo tempo talvez ainda não exista um treinamento adequado para mostrar que a IA pode ser útil para poder trabalhar, sabe? Nesse sentido. Então, ainda há uma carência de treinamento, segundo esses jornalistas. E não só o treinamento técnico, como o treinamento ético, para ter boas boas práticas de uso de uma inteligência artificial para a produção de conteúdo editorial, né? E nisso, em agosto do ano passado, a AP já definiu suas diretrizes de IA, né? Uma coisa importante que ela destaca é que fotos, vídeos e áudio não são alterados em hipótese nenhuma. A IA não pode encostar nesse tipo de conteúdo, né? Há uma permissividade que uma ilustração, uma obra de arte feita por IA pode ser usada se for o tema de uma notícia relacionada e tem que ser informado que o conteúdo foi criado por IA, né? Isso eu faço também. Quando eu preciso fazer uma arte, eu uso o Dali, uso o Canva, já usei o Leonardo também, o Leonardo AI, para poder fazer alguma arte específica. De repente a gente não tem uma foto, não tem algo para ilustrar, dá para criar uma arte, uma ilustração para poder compor o conteúdo, mas eu sempre acredito que a imagem foi gerada por inteligência artificial, para deixar bem claro isso, né? A AP também permite que o repórter pode usar um chat GPT para fazer resumo de artigo, só que assim, o chatbot pode resumir o texto, só que o repórter e o editor tem que mexer nesse conteúdo, tem que ter uma edição humana antes do conteúdo ir para o ar, antes da publicação subir no sistema, antes da publicação ir para o ar, esse conteúdo tem que passar na mão de um jornalista humano, né? Então, a IA pode ser usada para fazer rascunhos iniciais, para fazer edição de texto e para fazer edição multimídia, mas ainda o processo final tem que ser humano, né? E o levantamento também aponta que a IA já está sendo decisiva nas decisões editoriais e na gestão de conteúdo, né? E ainda o relatório diz que os jornalistas têm que ter o mesmo cuidado e ceticismo ao identificar a fonte do conteúdo original, né? É aquela história, né? A gente sempre tem que checar a fonte, a gente sempre tem que saber a origem desse conteúdo, né? E entender de onde veio, né? Podemos usar a IA para ter um apoio numa revisão de texto, numa revisão textual, entender se o texto está com uma boa qualidade, está eloquente, pode ser publicado, e claro, passando por uma revisão humana, mas é importante também sempre checar a origem dessa informação. E a própria AP recomenda que essa informação que é extraída de um chatbot, ela pode também ser, é importante que o jornalista verifique a concorrência, veja se tem outros players, outras redações publicando esse conteúdo, se essa informação realmente surgiu de fontes confiáveis, outras fontes, para te dar um apoio, para te dar um suporte, para entender que essa informação realmente é verossímil, e apoiar também a apuração que você está fazendo por fora, né? Bom, após essas 3 pesquisas, eu trago aqui para vocês a ideia de que como que a inteligência artificial e o jornalismo estão coexistindo nos últimos 10 anos. De 14 a 24, eu posso dizer que... legal, a Adriana está jogando os e-books lá. Boa.
Eu ia até fornecer depois também, mas ótimo, já facilitou para mim. O jornalismo, então, o jornalismo e a IA estão andando juntos, né? E aqui eu vou trazer alguns cenários sobre qual a situação que a gente está agora, em que pé a gente está nesse momento, né? Então, jogando lá, na década de 2010, temos aí uma revolução com as redes sociais, né? As redes sociais chegaram no jornalismo, trouxe uma nova forma de apresentar, publicar e distribuir o conteúdo para a audiência. Eu fiz parte do primeiro time de redes sociais no Brasil, trabalhando no jornal Estado de São Paulo, então eu posso dizer que eu vi que era mato tudo isso, né, antes de virar esse mundo, esse ecossistema de redes sociais que nós temos hoje, de redes sociais para tudo, para nichos, e até essa questão de polarização, essa batalha que existe em algumas redes sociais, né, na maioria delas, né. Então, em 2010, a gente passou por essa revolução de redes sociais, mudou já muita coisa na forma de como levar esse conteúdo para frente, né, e aí, entre 2014 e 2015, a Associated Press fez uma parceria com a Automated Insights, né, e foi criado um robô, né, para produzir notas de esporte, notas de economia. E esse robô fazia 3.000 notas por trimestre. E que nota que esse robô fazia? Ou faz, né, na verdade. Né? Ele faz notas de prognóstico de jogo, balanço de empresa, o fim do dia na bolsa, enfim, ele fazia ele pegava esses dados já disponíveis, né, estatísticas de jogo e dados da bolsa, compilava esses dados, a partir da compilação desses dados, o robô pegava e produzia uma nota, e fazia essa nota rapidamente, substituindo um batalhão de jornalistas. Dando um salto rápido aqui, uma experiência brasileira, em 2019, a agência Aos Fatos lançou o chatbot Fátima, com a tecnologia também de LLM, para dar respostas aos usuários sobre conteúdos enganosos na internet. E, em 2020, o UOL, junto com o TSE, fizeram uma parceria para produção também de textos automatizados, e esses textos eram o resultado das eleições, o resultado dos prefeitos eleitos, dos cenários, todas as informações extraídas do banco do TSE, todas as informações fornecidas pelo TSE, o UOL e até o G1 também, né, publicavam notas automatizadas, né, sem um apoio direto de um jornalista ali produzindo os textos. Na prática, tinha um apoio do jornalista humano ali para acompanhar o processo, mas a nota era produzida pelo computador, né. O UOL, eu não tenho detalhes de como que o UOL desenvolveu essa tecnologia, né, mas tem esse anúncio dessa parceria e tem essa informação de que 10.000 textos foram publicados com o resultado das eleições, e o G1, que desenvolveu também uma tecnologia semelhante pela sua própria área de tecnologia, fez um bot que ela fazia notas com os resultados das eleições de cada um dos 5.571 municípios de todo o país. Então, cada cidade tinha uma nota com a informação de prefeito eleito, dos cenários locais, se tinha primeiro, segundo turno, quem ganhou, quem perdeu, enfim. E, no final de 2022, temos aí a OpenAI com a chegada do ChatGPT, que aí mudou o processo aí de distribuição de tarefas, produção de conteúdo numa redação. O Núcleo também produziu alguns chatbots, né, que ajudam na distribuição de conteúdo, tem o bot Pronto, que monitora vídeos do YouTube e aponta trechos de desinformação, então esse bot já, vamos dizer, entre aspas, ele ouve o conteúdo e já traz para você o que é verdadeiro, o que é falso, e também o outro bot interessante, outros 2 bots interessantes que o Núcleo Jornalismo desenvolveu, foi o Bedelbot, que monitorava os candidatos à presidência de 2022, e o Amplifica, que ajudava as leitoras, ajudava as mulheres com pautas e engajamento. Tá? Bom, chegando em 2023, as experiências com o uso da IA começaram a aumentar, aumentou o interesse também
né? E aí, nos Estados Unidos, já começou uma preocupação mais para o viés financeiro e para o viés do uso de dados. Como esses dados estão sendo usados por essas empresas de inteligência artificial, como esses bancos de dados estão sendo explorados, né? A News Media Alliance, em abril do ano passado, que é a aliança entre empresas de mídia dos Estados Unidos e do Canadá, discutiram formas de monetizar o conteúdo para treinar essas ferramentas de inteligência artificial, né? Porque essas empresas perceberam que tanto o Bing, o Google e o Bing não, a Microsoft, o Google e a OpenAI estavam usando conteúdo jornalístico para poder treinar as suas ferramentas, para treinar seus chatbots. E no final do ano passado, em outubro, aqui no Brasil, o Estadão lançou um chatbot experimental que está disponível para assinantes, e esse chatbot, a Leia, né, ela usa conteúdos do jornal para tirar dúvidas. Então, se o leitor tem alguma dúvida sobre o conteúdo, ele faz uma pergunta e o bot traz essas informações para atender a necessidade do leitor, para atender a necessidade da audiência. Então, chegando agora em 24, né, é fato que tem uma urgência na inovação de IA e tem uma urgência para ter mais experimentações para entender como que a inteligência artificial vai ajudar o jornalismo, como a inteligência artificial vai dar apoio e suporte ao jornalismo. Então, passando rapidamente aqui, já em abril, agora que se foi, o G1 passou a publicar resultados da Quina de forma automática. Então, o G1 já tem um trabalho automatizado para publicar os resultados da Quina, né? No final do mês passado ainda, o Financial Times fechou uma parceria com a OpenAI para que o seu conteúdo fosse usado para treinar o ChatGPT. Então, mais uma redação também, ela se dispôs aberta, claro, dispôs aberta, que com certeza tem um acordo financeiro aí, mas se dispôs aberta a ceder seu conteúdo para que a OpenAI treinasse o seu chatbot com conteúdo rico do Financial Times para aprimorar a tecnologia e assim desenvolver produtos e publicar resumos, fazer citações, enfim, entregar para o público leitor, atender uma demanda do leitor do Financial Times, por exemplo, para entregar o resumo de algum assunto mais árido, algum assunto duro da economia, né, por exemplo. E ainda tem ferramenta que está sendo explorada, tem essas ferramentas que são usadas para melhorar o processo, né? E as ferramentas estão sendo usadas para produzir textos, estão sendo usadas para gerador de tags, estão sendo usadas para gerador de imagens. Isso é perceptível, né? Você pode usar tranquilamente a IA para isso. Ela pode ser um apoio aí para revisão textual, ela pode ser um apoio para fazer um rascunho inicial para depois você fazer as alterações que precisam ser feitas. Ela pode ser importante para gerar tags para estratégia de SEO, né? E até como eu uso também para produzir arte, produzir imagens, que eu faço muito conteúdo de tecnologia e às vezes não tenho uma foto que possa ilustrar o conteúdo que eu estou publicando. Então eu acabo pedindo, entre aspas, para o chat GPT, acabo pedindo para o DALL-E 2 fazer uma ilustração que represente mais ou menos a matéria que eu estou produzindo, em caso de falta de imagem. E aí, como que, nesse caso, a inteligência artificial pode ser experimentada no jornalismo? Eu trago aqui 5 pontos que podem ser ideias, podem ser propostas de como a gente pode usar a inteligência artificial. Claro, podem ter outros, eu acho que o pessoal que está aqui me ouvindo também pode ter ótimas ideias, podem ter sugestões também sobre como usar, né, a IA da melhor forma possível, porque assim, a gente ainda está tateando no escuro, e isso é geral, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa tecnologia e ver qual é o melhor caminho de ter um bom uso dessa tecnologia para levar o melhor conteúdo para as pessoas, né? Mas assim, vamos começar por ideias, né? O que pode acontecer aqui? Os algoritmos podem filtrar informações de forma mais efetiva, pode
filtrar o ruído, pode filtrar uma informação que não está clara e pode entregar informações resumidas de forma muito mais ágil para os jornalistas. Com essa entrega, o que pode acontecer? O jornalista ganha tempo e se dedica a outras demandas que a produção jornalística exige, né? Fazer uma pesquisa de tendência, buscar marcar evento, monitorar factual, o que está acontecendo de urgente, algum breaking. E aí, um exemplo que eu trago aqui, essa imagem, por exemplo, eu criei no Dali, né? Eu pedi para criar uma IA no meio de uma redação. Ela fez essa entidade no meio de uma redação moderna. E então um exemplo aqui foi em 2016, um exemplo importante foi a Reuters. A Reuters criou a News Tracer. Essa ferramenta, ela tem inteligência artificial e um exemplo importante que ela lembra ela lembra muito o finado TweetDeck, atual X Pro, né? Ela tem muita carinha do TweetDeck, ela lembra muito o Datamine também, que foi uma ferramenta criada por 2 alunos de Yale, e essa ferramenta ela ajudou a CNN a dar o furo mundial da prisão e morte do Bin Laden, lá quando ele estava desaparecido. A Datamine, alguém tweetou no meio do nada, lá no Oriente Médio, apontando que tinha uma confusão com helicóptero, gente do exército, que parecia ser do exército americano, e aí quando a história foi se desenvolvendo, foi descoberto que o Bin Laden morreu ali no conflito, foi encontrado e foi morto pelo exército norte-americano, depois veio o anúncio do Obama. Bom, no caso da News Tracer, o que aconteceu aqui? A News Tracer descobriu rapidamente, numa conversa social, que estava acontecendo um terremoto no Equador, e como a ferramenta pegou rapidamente esse fato e informou os jornalistas da Reuters, os jornalistas ganharam uma vantagem de 18 minutos em relação a toda a concorrência no mundo, e ganhou tempo para poder produzir conteúdo, apurar, checar, correr atrás de fontes e informações para poder soltar a informação mais assertiva possível do fato que aconteceu no outro lado do mundo. Essa ferramenta deu essa vantagem para os jornalistas. Indo agora para pesquisa, a IA pode ser usada para detectar desinformação, né? E a inteligência artificial pode fazer uma análise de grande volume de dados rapidamente. Isso não era possível. Então, mesmo a gente usa um buscador do Google para poder pesquisar algumas informações, coletar, separar, ler e depois organizar e construir uma história, construir uma informação, leva tempo. A gente pode usar a IA para facilitar esse processo. A inteligência artificial já pode trazer todas as informações possíveis, é claro, sempre como jornalista a gente vai checar essas informações que a IA vai trazer para você, né? Mas assim, o trabalho mais duro de trazer esses dados, a IA já vai fazer isso pode fazer isso com mais eficiência, né? E um exemplo legal que eu trago aqui do Stuttgarter Zeitung, né, da Alemanha, que eles desenvolveram um algoritmo de Laney Marchini que entende as comunicações da polícia de Stuttgart. Então, o que aconteceu? Essa ferramenta, ela reconhece os incidentes, né, ela ouve alguma ação da polícia, alguma ocorrência policial, e ela pega essas informações, essa informação inicial da ocorrência policial e joga no mapa, e deixa esse mapa disponível para o público. É um mapa do crime feito por esse jornal, está disponível no site deles, né, e é uma experiência bacana nesse sentido do uso da IA. O BuzzFeed também analisou dados de rastreamento de voos para procurar aviões escondidos no céu dos Estados Unidos. O BuzzFeed usou banco de dados de voos de aviões para tentar achar aviões espiões que estavam voando pelo país, né? E o La Nación, na Argentina, usou a inteligência artificial para monitorar a transparência das eleições, né? Usou visão computacional, por meio da visão computacional, foi possível verificar e validar telegramas nos centros eleitorais para evitar fraudes no processo eleitoral. Ou seja, todo documento que tinha lá os dados
da votação, todos os boletins deles, a IA checava e confirmava essas informações, e o La Nación tinha acesso a isso no seu processo de apuração para poder divulgar para o público, né? Outro ponto aqui importante é na produção, né? Que eu já falei para vocês sobre Automated Insights, né? A AP fez uma experiência aí para produzir previsões esportivas, resumo de jogos, aliás, usou o bot da Automated Insights para produzir textos de previsões esportivas, resumos de jogos, balanços financeiros. Essa experiência permitiu um volume de publicação 10 vezes maior do que um trabalho humano, tá? Nesse sentido. É assustador. Nesse ponto de vista, é assustador. Mas, por outro lado, se parar para pensar, ela liberou jornalistas para fazer outros trabalhos. Que nesse caso aqui, a inteligência artificial fez um trabalho repetitivo, né? Que é basicamente pegar a estatística, analisar, fazer um texto e publicar. Pegar a estatística, analisar e publicar. E isso dá um espaço para os jornalistas fazerem um trabalho de mais qualidade, um trabalho de apuração mais demorado, um trabalho de apuração mais assertivo, grandes reportagens, enfim, dá esse espaço para o jornalista humano. Outra experiência também que vem sendo feita com IA são os âncoras artificiais, né? No caso da Sintesia, né? A Sintesia, se vocês procurarem no Google, ela é uma empresa que faz âncoras artificiais. Ela faz apresentadores artificiais, né? E ela faz um apresentador com a característica que você quiser, né? Alto, baixo, cor de pele, cor de olho, a forma de falar, entonação de voz, e isso você faz escrevendo um comando, né? Igual o ChatGPT, né? Acho que tem até aqui, ó, é que eu coloquei pequeno, mas aqui nessa barrinha amarela que vocês podem acessar, is.gd/sintesia demo, vocês vão direto para essa página que vocês podem criar seu âncora. Eles permitem lá um teste para você criar o âncora, tem um espacinho de campo de texto, você escreve um prompt de comando, igual como você faz no ChatGPT, e faz o âncora ou a âncora falar o que quiser. Claro, com limite ético lá que não dá para fazer qualquer bobagem, mas eles permitem você fazer esse teste. Empresas de marketing, de vendas também usam essa tecnologia para fazer seus vendedores artificiais. E, por fim, no processo de feedback, a IA pode ser usada também para fazer recomendações ao público, né? Aliás, feedback não, de distribuição, né? Para a audiência. A inteligência artificial ela pode personalizar o conteúdo para o público, né? Um jornalista ou os jornalistas, a redação, o board editorial pode preparar estratégias de fazer conteúdos conforme o tipo de público que consome o conteúdo. Por exemplo, talvez pegar uma ferramenta de analytics, levantar esse perfil do público, levantar a origem dele e fazer uma configuração de que determinados conteúdos cheguem para um tipo de público e outros tipos de conteúdo cheguem para outro público. Pode ser uma forma interessante de organizar uma distribuição de conteúdo, onde os jornalistas humanos organizam esse conteúdo, prepara a estratégia, e a inteligência artificial pode pegar esse conteúdo esse jogo armado, essa estratégia preparada pelos humanos, e fazer essa distribuição de forma rápida, de forma assertiva e de forma ágil, né? E, claro, sempre com um cuidado de não criar bolhas, né? Fazer aquela curadoria de conteúdo mais adequada possível, dentro da realidade da pessoa, mas trazendo também as informações do mundo real, do mundo como é, para que a pessoa tenha essas informações e ela possa se autogovernar. E, por fim, aí sim o feedback. O feedback, nesse caso, a IA pode ser interessante para fazer uma interação, para ajudar na interação com o público, para ajudar a gerir o acervo de informações que uma redação de jornalismo consegue, separar, categorizar essas informações, organizar essas informações, separar sugestões, feedback da audiência, feedback do público, resgatar informações antigas para fazer algum trabalho e arquivar informações que não são mais úteis. É uma forma também interessante aí de
usar a inteligência artificial para fazer essa gestão do conteúdo, a gestão interna desse conteúdo. E aqui tem pontos de atenção importantes para destacar, que, primeiro, o trabalho de curadoria do jornalista deve ser redobrado quando se lida com IA. É claro, nós, como jornalistas também, sempre temos que ter cuidado com a informação, sempre temos que ter cuidado, ainda mais num mundo que a desinformação está por todos os lados, e desinformação virou uma indústria, e desinformação virou um negócio. Então, nós, como jornalistas, temos ter essa consciência de que o trabalho de curadoria é fundamental, é importante e é fundamental, ainda mais quando se usa um tipo de ferramenta, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Tem que ter cuidado na hora de usar essa ferramenta, sempre ficar de olho para não ter nenhuma surpresa, não dar informação errada, para não passar nenhum erro para frente, erro de informação para frente. Ficar atento também, que esses dados que você consegue pela IA, a IA pode trazer dados contaminados, pode trazer dados com julgamento, dados com sentimento social, ou seja, você pode estar fazendo uma análise de alguma personagem, alguma pessoa notável, e a IA pode trazer uma informação com com uma crítica negativa mais acentuada, com algum juízo de valor que, de repente, a IA pegou um banco de informações que essa pessoa é muito criticada, pode ser, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Você pode resgatar essa informação a partir da IA, mas também verifique outros lados ali para não ter esse problema de não passar essa informação torta para frente, né? Sempre tomar cuidado de onde veio essa informação. Não confie cegamente num chatbot. Ele é um aliado bacana, ele é um aliado importante, mas não confie cegamente nesse chatbot, né? E também é importante que as alucinações de IA podem trazer informações erradas. Então, até como eu falei antes, as alucinações de IA, basicamente, é um problema que até foi, acho que uma pesquisa do ano passado, se não estou enganado, da Oxford. Posso até trazer depois aqui para a Regina distribuir para quem está aqui, né, que a alucinação de IA pode ser um problema tão complexo, tão complicado, tão grave quanto a desinformação, né, porque se você vai confiar 100%, confiar cegamente em tudo que a IA faz, a inteligência artificial também pode errar, ela pode confundir Lé com Cré e te passar uma informação que não deveria. Né? Por exemplo, até eu publiquei isso no SBT News, onde eu trabalho, de um grupo católico que criou um chatbot de padre. Só que esse chatbot de padre foi treinado por uma LLM, passou por treinamento, e depois eles colocaram esse chatbot chamado de Padre Justin. Pode pesquisar no buscador. O Padre Justin tinha a missão de orientar as pessoas que faziam perguntas para esse grupo católico, porque esse grupo católico é um site que as pessoas, uma espécie de fórum, vamos dizer assim, que as pessoas da religião católica vão lá, fazem perguntas e outras pessoas vão lá e respondem, né, para questões próprias aí, envolvendo a religião, enfim. Mas o problema desse padre, ele foi criado, eles mesmos falam que gastaram $10 mil para criar esse chatbot e 6 meses de treinamento. Então, imagino eu que eles devem ter usado informações da Bíblia, todo esse conhecimento teológico, enfim, né, para fazer esse treinamento, e esse padre de IA era usado na rede social X. E as pessoas que acessavam esse chatbot, elas tiveram problemas. O padre confundia informações e chegou até um caso absurdo de que ele sugeriu, jornalistas que testaram esse chatbot perguntaram para o padre chatbot que se não tivesse água para batizar uma criança, poderia usar Gatorade? Aí o padre concordou que poderia. Aí o grupo católico resolveu desativar, reprogramar, e vamos dizer, de certa forma, que esse padre virou agora só mais um evangelizador. Tiraram até o avatar de batina e colocaram ele com uma roupa mais civil, mais normal. Né? É uma história, né, que você jamais imaginaria que ia acontecer, né?
né, nesse sentido, que a religião e a tecnologia estão se aproximando de alguma forma nesse sentido. E aí, isso é um exemplo que eu trago aqui, porque a IA pode trazer esses problemas de alucinação, não importa o tipo de conteúdo que você esteja lidando. E aí, por isso que quando você vai usar o ChatGPT coloca uma linha pequenininha embaixo ali do campo, onde você coloca o prompt, que assim, eles mesmos assumem, né? O ChatGPT pode cometer erros. Considere checar as informações importantes. E, assim, eles colocam muito pequeno. Para mim, eles têm que colocar de forma gritante, que o ChatGPT pode errar, e cheque sempre essas informações que são extraídas da busca da IA, né? Isso é mas pelo menos ainda tem, vamos dizer que ainda tem alguma consciência de colocar essa informação ali. Você tem que estar atento e olhar na hora de for escrever seu comando de prompt. E aí, por isso, a gente tem aqui as empresas pensando em políticas de IA. E essas empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão buscando meio de estabelecer políticas de IA que andem de forma ética com o jornalismo, né? E as redações que geram políticas de trabalho com IA estão abertas ao público, mostrando o processo de trabalho jornalístico com o uso da IA. Ou seja, tem que ter uma transparência e mostrar para o público o que está rolando, né? A própria BBC já tem política de IA também, outras grandes redações estão estabelecendo políticas de uso da IA para mostrar para o público e separar para o público o que é um conteúdo feito por IA, o que é um conteúdo feito por jornalistas profissionais. Tem que ter uma relação transparente entre as redações e o público. Isso é primordial, isso é importante para o jornalismo e para os jornalistas, né? Para não acontecer isso aqui, né? Eu tenho 3 casos aqui. Um, que foi o caso que a Jovem Pan criou uma plataforma de IA que, de certa forma, ela pegava um bot, que ela pegava textos de sites, Folha, Globo, sites de notícias grandes. Esse texto caía num sistema, segundo o relato do Intercept Brasil, e que pegou essas informações com pessoas que trabalharam na Jovem Pan, e aí esse texto caía no sistema no CMS do site, e aí o CMS, o jornalista só liberava a informação, e essa informação ia para frente, ou o próprio computador liberava e assinava como redação. E foi feita uma investigação para descobrir que várias notas tinha pedaços de texto do Globo, pedaços de textos da Folha, enfim, esse foi um problema grande nesse sentido aqui no Brasil. Outro caso no Brasil também foi que a editora Abril, ela teve que retirar textos criados por uma IA também, do site bb.com.br, que uma jornalista, que está até o nome pequeno, esses textos produzidos pela Vanessa Tavares, era a assinatura dessa jornalista, ela chegava a fazer 311 textos no mês, era um número muito absurdo. Ela fazia 30 textos por dia, um trabalho sobre-humano, tudo sobre bebê. E foram percebendo também um comportamento semelhante ao que aconteceu com essa ferramenta da Jovem Pan. Pegava trechos de textos de outros sites e juntava esses textos e fazia fazia um Frankenstein de conteúdo e era publicado. Depois dessa polêmica, depois que a Folha fez uma reportagem sobre isso, a própria editora Abril derrubou o site, derrubou esse conteúdo que foi feito pela Vanessa Tavares. E, por fim, um caso mais antigo foi o Cinet, que é um site de tecnologia famoso e tradicional, que existe desde 96, lá nos Estados Unidos, também começou a fazer conteúdos jornalísticos com um bot, com IA, sem avisar o público, e foi percebendo que os textos tinham erros estranhos, tinham informações estranhas, e chegou ao ponto de que a própria Cinet assumiu que estava fazendo experiência com a IA, não avisou o público e depois interrompeu a experiência. Aí tem um artigo do New York Times falando que um site de notícia usou IA para escrever artigos e isso é um desastre jornalístico. Esse texto foi publicado há 1 ano, está fácil de achar no Google também. Bom, na reta final aqui, o que vem por aí, né? O que vem por aí é o seguinte: a gente tem aí agora, no horizonte, a OpenAI vai criar um buscador para concorrer com o Google, ela está desenvolvendo um buscador,
para concorrer com o Google. A Google está preocupada com isso, acredito eu, né, porque a ferramenta de pesquisa da OpenAI é muito boa nesse sentido, né, vamos ver o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a AP também assinou um acordo com a OpenAI para usar seu conteúdo para treinar, a OpenAI vai usar o conteúdo da AP para treinar seu grande modelo de linguagem, em troca de uso de produtos e uso de tecnologia, né? O BuzzFeed vai usar ferramentas da OpenAI também. O BuzzFeed já demitiu um monte de jornalistas, está usando muita inteligência artificial, muito bot para poder produzir conteúdo, né? A Microsoft lançou uma ferramenta de edição de vídeos chamado Vaza 1, né, que permite mais possibilidades de criação de conteúdo, talvez aí olhando uma possibilidade para concorrer com o Sora, da OpenAI, né, e enquanto a Microsoft está trabalhando nesse Vaza 1, que serve para modificar pessoas, no sentido de modificar imagens, modificar pessoas principalmente, para trabalhar a criatividade, a OpenAI ainda segue em fase de testes com o Sora, que é uma ferramenta de vídeos, de edição e criação de vídeos que promete um novo patamar aí na criação do audiovisual, né? A AP também, ela está fazendo projetos de IA com jornais locais nos Estados Unidos, está trabalhando com empresas menores, redações menores, e ajudando essas empresas com o apoio de ferramentas de IA. E aí uma outra coisa importante aí, que eu acho que é um assunto, tendência, que vai ser cada vez mais evidente, são as questões legais sobre o uso de conteúdo para ser usado no treinamento de LLM. E as redações estão ficando preocupadas com isso. Algumas vão se recusar a deixar as empresas de tecnologia acessar esse conteúdo, outras vão permitir, pagando bem, né? Mas o importante aqui é colocar que talvez isso seja... não vai cometer o mesmo erro que aconteceu lá atrás com as redes sociais, né? Não vai deixar que use o conteúdo de forma gratuita, de forma à vontade, sem ter um pagamento, sem ter uma contrapartida. Agora, com a IA e com essa experiência vinda da internet, das redes sociais, agora a relação mudou entre as partes. É isso, gente. Obrigado pelas informações, acho que eu falei demais. Eu tentei passar um resumo, o maior resumo possível aqui do que está acontecendo. Ainda tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que não deu para colocar aqui. E obrigado aí por terem ficado até o final. Não sei se dá tempo de uma pergunta ou duas. Estamos aí. Professor, me permita chamá-lo de professor, porque foi uma Obrigado. aula maravilhosa e acredito que vale a pena a gente repetir e ampliar mais as questões, porque a gente tem que tratar dessa coisa de treinamento ético e prático da IA nas redações. Eu acho que a criação de um manual, acho que seria muito importante. E eu queria só lembrar e dar um oi aqui, o Ouripota Pacamutondo, de Moçambique, está aqui assistindo a sua palestra. Uau, obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado, Cid. Para nós é um prazer tê-lo aqui. E calha numa semana da língua portuguesa, né? Dia Mundial da Língua Portuguesa, estamos em festa, falamos a mesma língua, o português nos une. Para nós é um prazer tê-lo aqui no nosso café, Uri. Muito obrigada mesmo. Professor... E até aproveitando, desculpa rapidamente, Regina, um abraço para o Ouri Pota, porque eu estive no começo do ano na África do Sul. Eu sei que não é no mesmo, está no mesmo continente, mas assim, o povo africano é um povo maravilhoso, é um povo incrível, um povo muito gentil, e obrigado novamente aí por participar. Obrigado, Cid. Também estou com minha colega de rádio também, que é a Rosa Maciel. Vamos entrar em contato com a Regina Buco, pensando também numa possibilidade de fazer algo específico para o pessoal da rádio em Moçambique, e não só, quem sabe. Uri, para nós será um prazer, e assim, de verdade, se você e a sua colega Rosa quiserem participar de um café, para contar para a gente um pouco como é o jornalismo aí, como é que vocês lidam com tudo, com as informações, como é que está essa questão da inteligência artificial aí em Moçambique, para nós seria um prazer. Se você puder deixar o seu contato depois para a gente, eu agradeço demais, tá? Para a gente pensar em alguma coisa que eu acho que é muito importante, essa conexão mundial, viu? Está anotado, Regina. Alguém tem alguma pergunta para o professor, por favor?
Eu tenho, Regina. Vamos lá. Professor Cido, primeiramente, muito obrigado, concordo com a Regina, foi uma aula maravilhosa, assim, eu acho que tem muita coisa, Regina, eu acho que tem que expandir, né, esse conteúdo e mais outros cafés aí, eu acho que vai ajudar bastante. Ô Cido, a minha pergunta é assim, não parece uma coisa estranha, porque assim, as inteligências artificiais criam conteúdos para o jornalismo, só que me preocupa a questão da visibilidade desse conteúdo na rede. E parece que eu não vou precisar mais ir na rede me informar de algumas coisas específicas, né? Não fica, não é ao mesmo tempo uma solução e uma contradição? Então, Adriano, que assim, também é que não deu para colocar na apresentação, mas assim, tem um cenário novo aí, né? Eu falo para os meus alunos, quando eu dou aula de métricas, na Casper Libero ou lá na Universidade de São Caetano, que a informação que eu estou dando, o conteúdo que eu estou dando para eles, neste momento, pode não valer amanhã. Pode ser que tudo que eu falei não vá funcionar, porque as Big Techs vão mudar a regra do jogo. E as regras estão na mão delas, a gente está refém delas, não tem jeito nesse sentido. E aí tem um artigo que agora eu fechei aqui um navegador, tem um artigo, acho que é de um pesquisador coreano, preciso checar, que ele fala do fim do SEO, e vai vir um LLMO, a grande linguagem, um modelo de otimização de grande linguagem. Então, assim, a gente tem, porque aí vem essa preocupação das grandes empresas que já estão bem indexadas na rede. Agora vem um cenário de que vai ter uma indexação por meio de um modelo de linguagem, por meio de IA. A gente tem que tentar entender como que vai acontecer isso, porque até o artigo ele fala isso, o SEO morreu. Agora a gente tem o LLMO, que é um grande otimização, um motor de otimização por modelo de linguagem. Né? Então, esse modelo de linguagem, como que vai acontecer? Como vai ser essa transparência? Como que vai ser essa transição de SEO para LLMO? Então, a gente ainda está num campo nebuloso, as informações das Big Techs estão vindo aos poucos, mas assim, é fato que agora, por exemplo, como eu falei, essa informação da OpenAI, que vai lançar um buscador, com certeza já está pensando nesse sentido. A Google está se mexendo também para fazer isso, e tem uma informação, acho que foi o Financial Times que soltou isso, que a Google já está criando um buscador focado em IA, e aí, para você usar esse buscador desenvolvido em IA, você vai ter que pagar. A versão gratuita vai ser esse buscador normal que nós usamos, e o buscador IA integrado com Gemini, e com uma tecnologia mais avançada, mais treinada aí em cima do Gemini, teria um custo. A Google está negando até agora, mas agora a OpenAI vem com essa ferramenta nova. A gente não sabe o que vai acontecer, mas um fato é que se os modelos se está surgindo grandes bancos de dados para que as ferramentas façam o treinamento em cima delas, para que elas possam nos atender melhor, como que vai ser isso na internet? Então, ainda a questão não está fechada, Adriano. A gente tem uma complexidade em cima disso. Eu não sei se eu te ajudei nesse sentido. Ajudou. Eu também dou aula aqui na Casper Libero, eu dou um café depois. Que mundo pequeno, hein? Cido, fecha a sua apresentação, por favor. Fecho, peraí. Para já. Então, o professor Adriano já participou do café, ele é um grande entusiasta do café, está sempre participando muito, os alunos do professor. Eu acredito que deva ter alunos seus aqui também hoje, né, Cido? Espero que sim. Então, sim. Espero. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa tarde. Alô? Oi. Por favor, Luiz, por favor. Luiz Meneguin. Professor, parabéns pela sua explanação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas foi válido. Eu gostaria de saber se já existe, nas organizações que o senhor conhece, algum manual já para questões éticas. Nós aqui no Impresso, nós temos um grupo que tem impresso também, fizemos recentemente vários cadernos focados em alguns temas e utilizamos a inteligência artificial e nas pesquisas, né? E colocamos, foi uma iniciativa da editora, colocar
que este texto foi produzido com o auxílio da inteligência artificial. Mas é apenas o início de um processo para que a gente tenha, do ponto de vista de questões éticas, um padrão, né? Eu queria saber se você tem conhecimento de alguma empresa que tenha já isso formatado, que a gente pudesse servir de referência. Olha, Luiz, obrigado por participar, obrigado por acompanhar, gratidão aí por ter gostado um pouco do conteúdo que eu trouxe para vocês e para você. O que eu estou vendo até agora, oficialmente, nenhum veículo ainda. Lá no SBT não tem, né? Eu não vejo as grandes redações com essa questão, assim, temos um manual com questões éticas de IA. Eu acho que a gente ainda não está nesse patamar. Eu acho que ainda a gente está num patamar de adoção da tecnologia, entender um pouco melhor ela, para depois criar umas regras nesse sentido, porque, de certa forma, penso eu que o uso da IA e a questão ética de usar a IA, que ainda é mais sensível nesse ponto, vai inferir também na questão da ética jornalística. Então, eu acho que ainda não tem algo, ou, por exemplo, naquelas diretrizes, as diretrizes editoriais do Grupo Globo, eu não lembro se tem alguma questão de IA já no capítulo, né, que é até aberto ao público, qualquer um pode acessar lá no G1 e achar os princípios editoriais do Grupo Globo. Não vi isso, que eles têm um conteúdo bem denso sobre todo o princípio de jornalismo aí, mas assim, Luiz, é importante, é interessante já começar a pensar nessas questões sobre como produzir o conteúdo. E mais, né, a gente tá aí já no horizonte uma eleição. É a primeira eleição municipal que vai ser usado esse tipo de tecnologia. Há 1 mês ou 2 meses atrás, se não estou errado, eu fiz uma publicação aqui em São Paulo, pelo SBT News, que a Tabata Amaral publicou um vídeo do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes do MDB, e a Tabata Amaral do PSB, que é pré-candidata. Ela fez um videozinho com uma montagem de uma Barbie, do ator da Barbie, né, com a cara do Ricardo Nunes, dançando uma música, meio na chacota, né, que meio que ele não fazia nada, só dança, enfim, esse é o prefeito de São Paulo, uma coisa nessa pegada. É claro que os mais atentos ali já pegaram ela, não pode, isso dá problema, e o TSE foi claro, meses antes, o TSE já bateu o martelo, quem for fazer brincadeira de IA nesse sentido, pode ter a candidatura cassada, nem vai entrar no jogo. Ela removeu rapidamente, eu troquei mensagem com ela me deu uma nota oficial, removeu e modificou o conteúdo. Ela fez uma modificação lá que não infringisse as normas do TSE, mas o uso da IA aconteceu. Essa é uma amostra. Então, o que pode vir por aí, aqui em São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, muita coisa pode acontecer e pode ser uma amostra, vamos dizer assim, uma amostra grátis do que vem em 26, né, na próxima campanha presidencial. Então, é complicado. Obrigado. A Leusa havia levantado a mão, não sei se ela está aí. Leusa. Boa tarde. Primeiro, parabéns, né, pelo workshop. As colocações assim muito bem-vindas. Tudo que a gente procura nessas questões, essas respostas. Uma questão que eu queria só discutir era essa. Eu percebo que sempre a credibilidade do jornalismo ela fica evidente quando a gente sempre conversa, né, sobre IA, sobre o uso de IA, né, nas redações. E essa questão hoje, né, pensando hoje, não daqui a alguns anos, mas pensando hoje, o quanto o público, né, a audiência, pode ter confiança em um conteúdo que é produzido com o auxílio da IA, conteúdo jornalístico, né? Eu acho que isso ainda afeta hoje a questão da credibilidade. Eu queria saber se você concorda com isso e o que você acha em relação a isso. Leusa, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Não, e assim, até eu não coloquei na pesquisa, porque era muita coisa, dos 3 relatórios são quase aí 200 páginas, com muita informação boa e importante para a gente ter um overview do setor, né, sobre o uso da IA. Mas nas pesquisas, acho que principalmente a da AP, se não tem errado, ou é da AP ou da LSE, o público tem uma rejeição como âncora artificial.
tá? Então, assim, vamos começar pelo âncora, né? Pela essa informação artificial por alguém, um boneco, um avatar dando a informação, né? Até recomendo para vocês depois procurar por India Today, Sana India Today. Vocês procuram no Google, no YouTube, tem um canal, é o canal chamado India Today, e eles usam uma âncora virtual, uma âncora de IA que apresenta as notícias. E tem uma pesquisa, essa pesquisa da AP ou da LSE, acho que da AP, diz que a maior parte do público, pelo menos 60% do público, ainda não tem confiança, não sente confiança num avatar dando informação, não sente confiança numa IA dando informação. Ainda é esperado que jornalistas humanos deem informação para humanos. Então, nesse sentido, então, vamos dizer que a parte humana está ganhando no índice de credibilidade e confiabilidade. O importante eu acho que, Leusa, para que esse processo de credibilidade se mantenha, que a gente continue tendo essa confiança do público, tendo confiança das pessoas, é ser transparente, é mostrar os processos que estão sendo feitos, é mostrar que nós estamos fazendo esse conteúdo, é mostrar que esse trecho teve apoio de ferramentas. A Márcia achou. É importante que a gente tem que ter essa consciência de mostrar para o público não é bobo, o público não é idiota, o público sabe consumir informação, né? Claro, existem N questões de educação midiática aí, né? Questões de educação midiática que se eu levar aqui a gente vai discutir o nível de educação básica, mas nesse... Oi? Luiz? Eu acho que o microfone está aberto. Luiz, feche seu microfone, por favor. Então, assim, só para a gente amarrar a ideia, eu vejo que temos que ser transparentes. Da mesma forma que eu, como verificador de fact-checking, já desde 2018, participando do projeto, que é o Projeto Comprova, que envolve mais de 40 redações do país inteiro, todo mundo trabalhando junto para desconstruir a mentira, para desconstruir a informação. A gente tem uma premissa muito importante de lidar com a verdade, lidar com os fatos e apurar tudo até o limite, até entender o que é fato, o que não é fato, o que é mentira, o que é verdade, o que é enganoso, o que é falso, o que é uma sátira. Enfim, a gente virando a chavinha agora para o nosso universo aqui, para IA, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E no caso agora, redobrar, porque a gente tem uma ferramenta que não dá para confiar 100%. A gente sempre tem que ter um cuidado, tem que ter o feeling de saber se vai funcionar, não vai funcionar, qual é o próximo passo que eu vou dar. Tá certo. Obrigada. Eu acho que a gente passou já do nosso horário. Cido, vou chamar de professor, porque você foi um grande professor aqui hoje. Quero agradecer imensamente a sua participação, em nome da ANER, em nome de todos que participaram. Quero voltar a fazer o convite para que você faça uma segunda rodada. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar. A gente está num momento de compartilhamento de conhecimento e para entender o que temos pela frente, né? Então, quero agradecer demais, Cido Coelho, a sua participação. Foi maravilhosa. E fica aqui o convite para uma segunda participação. Tá? Em nome da ANER, eu agradeço demais a sua belíssima explanação. Muito obrigada em nome de todos e até uma próxima vez. E, Ori, vou te procurar, viu, Ori? Estamos conectados, Regina. E uma coisa rápida, obrigado a todos, obrigado, Regina, muito obrigado. Vou voltar com certeza, vamos ter muito para trocar ainda, e fiquei feliz aqui com o público, fico grato por participar, é uma honra, e para mim é um prazer compartilhar conteúdo com todo mundo para a gente fazer um jornalismo melhor.